Yomori era um vagabundo solitário que rejeitava mulheres porque não entendia o amor. No entanto, tudo muda quando uma garota vampira safada o morde, mas avisa que ele precisa pegar ela para completar sua transição para vampiro. Então ele pega ela e todas as outras vampiras. Tudo começou quando Yomori começou a sair à noite porque estava tendo dificuldade para dormir. Em uma dessas noites, ele para em uma máquina de venda automática para pegar uma cerveja. E quando está prestes a pegar, uma lunática chamada Nazuna aparece e o provoca por querer uma cerveja. Como ela parece um grande problema disfarçado de pessoa, Yomori fica nervoso e tenta fugir. Mas Nazuna o puxa de volta. Depois ela percebe que ele não consegue dormir e se oferece para ajudá-lo. What do you mean by that? Embora surpreso, Yomori relutantemente a segue, tentando entender como ela quer ajudá-lo. No caminho, Nazuna explica que as pessoas só ficam acordadas à noite porque não estavam satisfeitas com o dia. Para provar seu ponto, ela mostra a Yomori 3 caras bêbados que estão dormindo na beira da estrada. Ela explica que eles estão dormindo despreocupadamente porque se divertiram muito, e um deles até fala dormindo sobre como ele fez amor com 3 strippers em um clube. Nazuna dá um high five em todos eles antes de ir embora, deixando Yomori se perguntando por que ela está agindo tão livremente em torno de estranhos. Mas Nazuna apenas diz a ele para se soltar e ser livre. Então ele decide roubar um high five dos caras bêbados antes de ir embora. Depois que um cara quase vomita nele, ele decide se juntar a Nazuna na casa dela para relaxar um pouco, embora ache estranho ficar sozinho com ela. Uma vez lá dentro, ele fica assustado quando Nazuna aparece em sua armadura de trama, e fica pior quando ela lhe diz para se juntar a ela na cama. No entanto, como todo o sangue deixa o cérebro dele, Nazuna vê para onde foi e insiste que ele fique porque ela só quer a pontinha. E embora dormir com ela seja bom, Yomori decide ficar atento, só para o caso de se tornar pai pela manhã. 5 minutos depois, Nazuna percebe que Yomori não se move, então ela pensa que ele está dormindo e sorri. Ela se aproxima dele lentamente e se inclina em direção ao seu pescoço para dar-lhe um bom gole. Ela fica vermelha porque nunca esperou que um cara construído como maionese vencida tivesse um gosto tão bom, mas ela quase molha as calças quando Yomori se levanta e pergunta o que acabou de acontecer. A julgar pelo suco vermelho escorrendo do pescoço dele, ele sabe que algo suspeito aconteceu, mas Nazuna inventa uma desculpa, afirmando que um mosquito enorme o picou. No entanto, Yomori não acredita porque o mesmo suco vermelho está vazando de sua boca, o que o faz perguntar se ela é uma vampira. Quando Nazuna admite que é, Yomori fica assustado pensando que ele também se tornará um, mas Nazuna diz que não funciona assim. Ela explica que sugar é mais como comer, e ela não está interessada em criar descendentes vampiros. Curioso, Yomori pergunta por que ele não se transformou, e ela explica que a única maneira de ele se tornar um vampiro é se ele se apaixonar por ela. Dizer isso deixa Nazuna envergonhada, especialmente com sua roupa reveladora, mas ela se acalma após beber uma cerveja lá fora. Depois de relaxar, ela explica que quando uma pessoa que está apaixonada por um vampiro é mordida por esse vampiro, ela se torna descendente dele. Ela então usa o conceito de fazer filhos para esclarecer as coisas, mas o assunto a faz ficar vermelha e Yomori a repreende por ser muito estranha. Ele revela que não entende a ideia de amor e que não gosta de meninas também, fazendo Nazuna pensar que ele gosta de pegar sabonete. Certo, então Yomori se lembra de uma vez em que foi chamado de idiota por rejeitar uma garota. Ele fez isso porque não entendia o conceito de gostar de alguém, e como se sentiu mal com isso, saiu da escola. Quando ele se abre com Nazuna sobre tudo, ela então o aconselha a continuar saindo à noite, insistindo que seria um desperdício se ele desistisse. Enquanto Yomori pensa sobre isso, algo se rompe dentro dele e ele acaba implorando para Nazuna transformá-lo em um vampiro. Isso choca Nazuna porque ela sabe que Yomori precisará se apaixonar por ela primeiro para que isso funcione, mas Yomori já passou dessa fase. Ele quer aproveitar a noite e acabar com o tédio, e ele não se importa se isso significa ter sentimentos por ela. No final, Nazuna concorda, mas vê isso apenas como uma maneira de continuar se alimentando dele. Mais tarde, ela o joga casualmente de um telhado para que ele possa sentir a noite, mas ela o pega antes que ele possa se reencarnar e o leva para voar pelo céu noturno. Na noite seguinte, ele sai de casa novamente e decide passar um tempo com Nazuna. Enquanto conversam, Nazuna menciona a ideia de criar um descendente. Whoa, calm down, Jamal. E ela fica vermelha quando Yomori insiste que vai se apaixonar por ela e se tornar um vampiro. A situação piora quando Yomori expõe seu pescoço, implorando para ela se alimentar dele, porque fazer isso é equivalente a ver Megan Fox em um maiô sensual. No entanto, depois que algo para de formigar, ela se recupera e diz a ele que ele tem um gosto muito bom. No dia seguinte, Yomori sai à procura dela, mas desiste em algum momento porque não há como ele se tornar um vampiro, mesmo que ela se alimente dele agora. Mas no caminho de casa, Nazuna aparece e ele explode com ela por ser difícil de encontrar. Depois que Nazuna diz que estava apenas procurando um cara azarado para sugar, ele fica com ciúmes e a chama de sedenta. Em sua defesa, ela diz que estava com sede e não vê problema em se alimentar de outra pessoa.
No entanto, Yamori pensa o contrário porque isso significa que ela pode ser abordada por caras aleatórios. Então, para garantir que ela não o traia, ele pede seu número apenas para descobrir que ela não tem um celular. Em vez disso, Nazuna leva o caminho até seu apartamento, onde ela tira um telefone antigo e empoeirado que ela conseguiu há séculos. Ela diz que não gosta dos novos celulares que estão sendo produzidos porque são tão pequenos e acha que não precisa de um celular de jeito nenhum. Depois disso, ela pula na cama como se fosse hora de dormir. E quando Yamori pergunta por quê, ela diz que está exausta de todos os caras com quem esteve esta noite. Ouvir essa frase faz ele se sentir de uma certa maneira e não melhora mesmo depois que Nazuna diz pra ele se juntar a ela na cama. Embora ele ainda não esteja apaixonado por ela, ele não suporta a ideia de Nazuna estar com outros caras. Então ele recusa diretamente o pedido dela para se alimentar dele, enquanto Nazuna desmaia. Lembrando-o de que ele fez uma promessa, Yamori diz a ela para se alimentar de outra pessoa, e é quando ela percebe que ele está com ciúmes do que ela fez antes. No entanto, ela se inclina e revela a verdade de que estava procurando por ele a noite toda, e como estava muito envergonhada para dizer isso, inventou a história de estar com outros caras. Ela se desculpa por ser insensível e promete compensá-lo demonstrando por que é chamada de Throat Goat, mas acaba se alimentando dele primeiro e desmaia, deixando Yamori com algo crescendo debaixo dos lençóis, porque ele não recebeu o que ela prometeu. Ele decide procurá-la por toda a cidade no dia seguinte, para que ela não tenha desculpa para dormir cedo. Depois de procurar por tanto tempo, ele para recuperar o fôlego, mas Nazuna aparece na hora certa dizendo que estava procurando por ele também. Independentemente disso, Yamori tira um transceptor de relógio de pulso para que eles possam conversar a longas distâncias. Tecnologia! Tecnologia! Nazuna fica muito animada porque quer usá-lo e brincar com ele, mas quando vê a expressão chocada no rosto de Yamori, ela pergunta por que ele conseguiu. Yamori admite que conseguiu quando era criança para brincar com seus amigos, e Nazuna friamente lembra-o de que ele não tem amigos. Irritado, ele diz a ela que nem sempre foi solitário quando criança, porque naquela época ele estava na escola. Alguns anos atrás, ele conseguiu os relógios de pulso e se perguntou como poderia brincar com eles, então decidiu esconder um em uma caixa de correio e falar com quem o encontrasse. Mas depois de algum tempo, ele não recebeu nenhuma ligação, então voltou para dar uma olhada. Lá ele descobriu que o relógio havia sumido, o que significava que alguém o havia levado. Mas em vez de chamar a pessoa, ele escondeu seu relógio na gaveta e decidiu esperar. Nazuna achou essa história deprimente, enquanto o ouvia no presente, e não pôde deixar de rir ao ver que Yamori ainda tinha o velho relógio com ele. Ela só se acalma depois que Yamori sugere que eles brinquem com um relógio, então eles se separam e começam a se comunicar à distância. Ele gosta da sensação que tem ao falar com ela pelo relógio e está grato por tê-los. Mas Nazuna, por outro lado, fica vermelha quando ele a faz sentir como se estivessem namorando. Yamori espera se apaixonar por ela o mais rápido possível, enquanto Nazuna só espera sugá-lo completamente esta noite. Eventualmente, eles se encontram e Nazuna acaba levando Yamori para voar pela cidade novamente. Desta vez, ela faz uma parada na escola dele e se alimenta dele, fazendo-o desejar que pudesse aplaudi-la a noite toda. Mais tarde, no caminho de volta para casa, Yamori olha para seu antigo relógio e se pergunta o que aconteceu com seu par. Bem então, um bip soa e ele se vira apenas para descobrir que é Akira da escola. Como é tão cedo, Akira pergunta o que Yamori está fazendo e ele fica sem palavras. Antes disso, ele teve uma conversa com Nazuna, onde ela perguntou por que ele não tinha um único amigo. Ele a questionou. Yamori fica surpreso porque ele nem sabia o que significava ser amigo de alguém e Nazuna ficou sem palavras. Ela o provocou por não ter amigos de jeito nenhum, mas ele argumentou que tinha quando era criança, mas achava rude chamar alguém de amigo quando não falava com a pessoa havia anos. Atualmente, ele se pergunta por que Akira está com seu transmissor e fica chocado quando ela diz que ele deu a ela. Ela lembra que eles sempre estavam em turmas diferentes, e odeia ter perdido a chance de falar com ele quando ele começou a fazer amizades. Aparentemente, ela esperou anos para Yamori ligar para ela pelo transceptor, mas ela o guardou porque ele nunca ligou. Até agora, o único motivo pelo qual ela bipou ele foi porque ela está preocupada que ele não anda aparecendo na escola e quer saber se ele está bem. Mesmo depois de ouvir isso, Yamori fica confuso e sem palavras, pois duvida que tenha dado o relógio para Akira, mas ele bate na própria cabeça depois que ela menciona que o pegou na caixa de correio dela. Agora ela está feliz que ele está bem, e o lembra de que são amigos, especialmente porque ele deixou o relógio para ela. Ela agradece por isso, enquanto Yamori acaba se preocupando que ela tenha entendido errado, porque quando criança ele não se lembra de ser o tipo amigável. Naquela época, enquanto seus amigos jogavam, ele ficava sozinho, e observava formigas ou fazia algo estranho. Akira se interessou por ele mesmo assim, e se juntou a ele para observar as formigas, já que ele não queria brincar. Enquanto Yamori se lembra disso no presente, ele se sente mal e reconhece que faz tempo desde que falou com ela. Mas ele questiona por que ela está em seu uniforme quando ainda é tão cedo. Akira diz a ele que é uma madrugadora e que faz caminhadas antes de ir para a escola. Ela então pergunta o que Yamori tem feito e ele diz que está apenas voltando para casa.
Antes de sair, ela pede que se encontrem amanhã no mesmo horário e ele concorda. Mais tarde, ele liga para uma sonolenta Nazuna para dar a notícia sobre Akira, mas ela só diz boa noite e volta a dormir. Alguns dias depois, Yamori sai da cama ao amanhecer para sair e Nazuna casualmente comenta sobre seu recente hábito de sair cedo. Ela o provoca e diz que ele é livre para fazer o que quiser, já que o que eles têm é um relacionamento de amigos com benefícios. Enquanto Yamori desmaia, Nazuna brinca dizendo que sabe que ele quer ver outra mulher, mas sua reação faz com que ela perceba que é verdade. Sabendo que foi pego, Yamori tenta se explicar, mas ele gagueja e acaba saindo correndo para encontrar Akira. Desta vez, enquanto ele está relaxando com ela, ele fica chocado ao ver Nazuna observando-o das sombras. Então ele entra em pânico e grita por sua vida. Enquanto teme ser dilacerado, Nazuna apenas o provoca por brincar de amor com Akira pelas suas costas. Mas ela parece tranquila com tudo e até diz a Akira que não há com o que se preocupar. Akira, por outro lado, acha que Nazuna é má influência e a culpa por ele ter abandonado a escola pensando que Yamori gosta dela. Isso força Nazuna a revelar que seu relacionamento com Yamori é puramente físico e nada mais. Para provar seu ponto, ela se alimenta de Yamori, e Akira assiste em choque e percebe que Nazuna é uma vampira. Eles todos param em um restaurante para esclarecer as coisas, e Nazuna pede uma cerveja enquanto Yamori e Akira ficam com café. Akira não hesita em ir direto ao ponto enquanto questiona Yamori sobre seu acordo com Nazuna. Primeiro, ela pergunta por que ele não aparece na escola, e quando Nazuna menciona que a escola é para perdedores, ela a chama de vagabunda fútil e diz para parar de interromper. Durante todo o tempo, Yamori reúne coragem para revelar a verdade, então ele começa dizendo a Akira que a escola não era divertida para ele. Akira admite que a escola também não é divertida, mas diz que isso não é desculpa para ele desistir de tudo. Ela então implora para Yamori se juntar a ela na escola, insistindo que é sempre divertido para ela sempre que ele está por perto. Ao ouvir isso, Yamori fica sem saber o que dizer, enquanto Nazuna começa a se interessar por Akira. Depois de se apresentar, Nazuna pergunta para confirmar se Akira é realmente amiga de Yamori. Então, quando Akira diz que sim, Nazuna questiona por que ela não verificou Yamori todo esse tempo. E então ela sai andando. Assim que ela sai, Yamori acha que ela pode estar chateada, então ele corre atrás dela para descobrir o que aconteceu. Quando ele a encontra, ela nega estar chateada, mas Yamori insiste e ela explode com ele, chamando-o de perdedor degenerado. Na mesma hora, ela sai voando, e Yamori rapidamente perde a noção de onde ela foi. Após algumas horas de busca sem sucesso, ele começa a pensar por que Nazuna ficou tão brava, mas ele perde um passo e cai no chão. Enquanto se recupera, ele entra em contato com Nazuna pelo relógio e pede desculpas por qualquer coisa que possa ter feito. Ele admite não saber por que ela está chateada e acha que é porque ele estava se encontrando com Akira em segredo. Quando Nazuna diz que está tudo bem ele ter amigos, ele implora que ela pelo menos diga por que está brava para que eles possam se reconciliar. Ao ouvir isso, Nazuna aparece no local e explica que está chateada apenas porque ele não disse nada quando Akira pediu que ele se juntasse a ela na escola. Com isso em mente, Yamori diz a ela que de jeito nenhum ele apareceria na escola. Ele só hesitou porque não sabia como contar a Akira toda a verdade sobre como ele quer se tornar um vampiro. Nazuna fica aliviada ao ouvir isso, mas ao notar o suco vermelho nos lábios de Yamori, ela o beija, depois sorri e voa, dizendo que é o que os amigos fazem. Mais tarde naquela manhã, Akira senta-se sozinha na aula e ouve uma palestra chata sobre como o corpo humano precisa de muito sono. Depois da escola, ela chega em casa e toma um banho rápido. Mais tarde, ela se joga na cama exausta. Então ela apaga e é assim que o dia dela termina. Enquanto isso, o dia de Yamori começa à noite quando ele sai de novo para encontrar Nazuna. Dessa vez, ele a encontra facilmente e acha estranho que ela esteja sentada ao ar livre. Mas como ele ainda não está pronto para vê-la, ele se vira para dar uma volta. No caminho, a única coisa que continua vindo à mente é o beijo que ele compartilhou com Nazuna mais cedo, e ele fica assustado ao ver um casal se beijando de perto. Ao perceber que apenas casais apaixonados costumam se beijar, ele considera a possibilidade de estar apaixonado por Nazuna, e começa a se alegrar porque isso significa que está a uma mordida de distância de se tornar um vampiro. Logo, Nazuna aparece e pergunta o que ele tem feito, reclamando que ficou sentada ao ar livre para que ele pudesse encontrá-la. Mas em vez de dar uma resposta razoável, Yamori sorri e expõe seu pescoço, implorando para que ela se alimente dele. Isto pega Nazuna de surpresa porque está fazendo seu espinho fumigar, então ela aproveita a oportunidade para se alimentar dele e satisfazer seus outros desejos mais tarde. Uma vez que ela termina de se alimentar dele, Yamori se pergunta por que ele ainda está normal e Nazuna diz a ele que ele ainda não está apaixonado. Ela sabe que ele estava animado com o beijo da noite passada, então ela explica que o que ele está sentindo é luxúria e não amor. Ao ouvir isso, o antes entusiasmado Yamori desmorona ao perceber que só ficou excitado depois que Nazuna o beijou. Sem hesitar, Nazuna sugere que eles se beijem novamente, mas Yamori recua, dizendo que não quer ser enganado para beijar suas bochechas. Ele acha que ela é uma moça fácil porque acredita que ela beijou muitas pessoas, apenas para descobrir que foi o primeiro beijo dela também. No dia seguinte, a meia-noite chega e Akira acorda e tem dificuldade para dormir, então ela decide se arrumar para ir para a escola.
No caminho, ela esbarra em Yamori, que acha estranho que ela já esteja acordada. Ela rapidamente percebe que ele está indo ver Nazuna e o aconselha a dormir porque seu corpo precisa disso. No entanto, Yamori ignora esse conselho e decide convidar Akira para sair com ele e Nazuna. Uma hora depois, Yamori desmaia após ser derrotado por Nazuna em um videogame, enquanto Akira apenas senta e os observa. Assim que terminam, Nazuna a desafia para uma partida, oferecendo um beijo se ela perder. Mas Akira recusa a parte do beijo. Pensando melhor, ela se irrita após perceber que Yamori teria sido beijado se ele ganhasse a partida. Em seguida, ela se volta para Yamori oferecendo apoio a qualquer tipo de mulher que ele gostaria de estar, mas coloca Nazuna como uma expectativa, chamando-a de monstro vulgar. Em defesa de Nazuna, ela diz que Yamori não gosta dela. Então, ela apresenta um jogo de simulação de namoro para Yamori jogar. Akira observa tudo e percebe que Yamori gosta de garotas que são embaixadoras da melancia, mas ele também se importa com justiça para pranchas planas. No fundo, Akira se sente aliviado ao ver como Yamori age perto de Nazuna, porque anteriormente ela tinha medo de que estivessem quebrando ou algo assim. Assim que são 4 horas, Nazuna sugere que todos tirem uma soneca, então Yamori salva seu progresso no jogo para jogar mais tarde. Quanto a Akira, ela está chocada que Yamori tenha dormido com Nazuna todo esse tempo. Enquanto Yamori tenta se defender, Nazuna piora as coisas ao revelar que ele vai dormir com 2 garotas esta noite. Conforme planejado, Nazuna faz Yamori dormir no meio, enquanto Akira luta para processar dormir com ele. Então ela decide ir para a escola imediatamente. No entanto, Yamori diz a ela que é perigoso, enquanto Nazuna lembra que está chovendo e não há guarda-chuvas. Ela piora as coisas para Akira ao se inclinar e se alimentar de Yamori. Mas desta vez, Akira pergunta por que ela continua se alimentando dele. Nazuna diz que é porque Yamori é gostoso e que ele quer que ela continue se alimentando dele. Apesar disso, Akira não acredita na explicação, então ela pressiona mais para descobrir o que realmente está acontecendo. É quando Yamori revela seu desejo de querer ser um vampiro. Mas Akira acha que ele já deveria ser um, já que Nazuna se alimentou dele mais de uma vez. Enquanto Yamori explica como ele se tornou um vampiro, Nazuna fica vermelha porque isso implica Yamori se apaixonar por ela. Então ela se vira, insistindo que todos vão para a cama. Na cama, Yamori pede desculpas a Akira por envolvê-la em sua confusão, explicando que ele contou a verdade para que ela não se preocupasse com ele. Akira diz a ele que está tranquila com isso e insiste que ele solte as mãos e não fique com medo de tocá-la para que ele possa adormecer. Eles têm uma conversa sincera onde Akira confirma que ainda será amiga dele mesmo quando ele se tornar um vampiro. Ela admite que ainda o levará para a escola algum dia, porque mesmo um vampiro precisa de educação. Enquanto isso, Yamori está preso olhando para suas saias curtas, se perguntando por que elas vão subir. Logo eles desmaiam e Akira acorda algumas horas depois apenas para descobrir que está atrasada para a escola. Enquanto ela sai correndo, Nazuna a provoca por se sentir satisfeita, o que foi o motivo de ter dormido demais. E no fundo, Akira sabe que é verdade. Mais tarde naquele dia, Nazuna acorda do sono e fica um pouco frustrada por ainda não ser noite. Então passa o tempo jogando videogame. Após perder uma partida de alto nível, ela lembra que seu pacote está a caminho e percebe que o perdeu porque estava dormindo durante o dia. Irritada, ela decide comprar algumas coisas na loja de conveniência, mas para no caminho para brincar com um gato de rua. Alguns miados depois, Nazuna se arrepende de ter tocado no gato porque ele fede, então ela para em um banho público para tomar um banho. Antes de sair, ela deixa seu relógio de pulso para o recepcionista para ele verificar se ainda funciona, já que Yamori ainda não ligou para ela. Depois de tomar banho, ela fica frustrada com o fato de que vampiros não conseguem ver seu reflexo no espelho, mas ela ignora isso no momento em que seu relógio apita. Lá fora, ela encontra Yamori, que acha difícil acreditar que é ela, especialmente porque seu cabelo está solto, e ela está vestindo algo tão curto. Enquanto ele tenta controlar o desejo de atacá-la ali mesmo, Nazuna o provoca e diz que ele deveria ir tomar um banho também. Enquanto está no banho público, a mente de Yamori continua pensando em como Nazuna é atraente, mas ele percebe que seu tempo com ela está fazendo-o sentir algumas emoções às quais ele ainda não está acostumado. Assim que ele se veste, ele vê Nazuna novamente, e seus desejos mundanos aumentam tanto que ele não ouve nada do que ela diz quando eles saem. Ele só recupera os sentidos quando Nazuna aparece na sua frente, mas acaba pedindo para ela se alimentar dele. Nazuna, não sendo do tipo que resiste, aceita imediatamente. Mas no fundo, Yamori quer que ela se alimente dele porque isso ajuda a acalmar seus nervos e acessar seus sentimentos para ver se está apaixonado por ela ou não. No entanto, Nazuna se alimenta demais porque está com fome, e embora o processo seja doloroso, Yamori acaba se excitando com isso. Ele tenta recuperar o fôlego quando Nazuna termina e aponta para um local para eles relaxarem, apenas para descobrir que é um hotel de amor. Nazuna gosta da ideia de estar aqui, já que significa que ela pode ficar à vontade com ele. Enquanto Yamori está fazendo o possível para resistir à vontade, por outro lado, Nazuna o chama a atenção pelos sentimentos dele, revelando que ela podia perceber o que estava passando pela cabeça dele quando ela se alimentou dele mais cedo. Aparentemente, Yamori não gosta da ideia de transar com alguém que ele vê como amigo, mas Nazuna diz que não há nada de errado em ter pensamentos impróprios de vez em quando.
Ela está ansiosa para se alimentar dele novamente para que possa saborear os diferentes sabores de suas emoções, especialmente porque ele tinha um gosto tão bom antes. Depois disso, Nazuna se acomoda para assistir a um vídeo cheio de trama em volume alto para incomodar outros clientes, mas dói que ela tenha que pagar por isso primeiro. Mais tarde, enquanto está saindo com Nazuna, Yamori se lembra que ela o elogiou por ser saboroso, então ele começa a se sentir inseguro porque isso significa que ela já provou outros caras antes. Enquanto ele tenta processar isso, Nazuna casualmente aponta para um cara de quem ela já se alimentou antes de deixá-lo em choque. Nazuna rapidamente percebe que ele não quer ouvir sobre os outros caras com quem ela esteve e pensa que ele está com ciúmes, então ela diz a ele que já se alimentou de mulheres antes e agora está se alimentando apenas dele. Curioso, Yamori se pergunta como ela se alimentava antes de se conhecerem e ela revela que costumava convidar suas presas sob o pretexto de alguns serviços picantes. No seu apartamento, ela se veste com sua roupa de trabalho explicando que era uma profissional do abraço. E às vezes, um final feliz estava envolvido. Chocado, Yamori olha o cardápio e decide fazer uma massagem. Nazuna pula em cima dele e começa imediatamente. No meio do processo, algo começa a surgir e Yamori acaba se convencendo de que não tem segundas intenções. Fica pior quando Nazuna chega ao seu pescoço e é aí que ele percebe que ela costumava se alimentar de seus clientes quando eles estavam relaxados e desmaiados. Com o tempo, uma coisa leva a outra e eles ficam íntimos. Mas antes das coisas esquentarem, a campainha toca e Nazuna percebe que é uma ex-cliente chamada Kiyosumi. Ela se pergunta o que fazer, já que está cansada de massagear Yamori. Então diz a Yamori para atender Kiyosumi. Poucos minutos depois, Yamori a recebe. No momento em que ela confirma que quer uma sessão de massagem, Yamori vai ao encontro de Nazuna. Primeiro, ele reclama dela por jogar videogames apesar de afirmar que está cansada. Depois, ouve enquanto Nazuna tenta convencê-lo a massagear o corpo de Kiyosumi. Ela tenta usar isso para atraí-lo, mas quando Yamori recusa, ela diz que está sem dinheiro e que costumava ganhar a vida oferecendo serviços. Sobre a Kiyosumi, ela trabalha em uma empresa e não se dá bem com seus colegas de trabalho masculinos, que frequentemente a veem como um objeto. Ela odeia a ideia de sair para beber com eles e prefere passar a noite inteira trabalhando. Aparentemente, o mundo corporativo é demais para ela aguentar, por isso ela passa no lugar da Nazuna de vez em quando para receber massagens. Em algumas sessões, ela chorou lágrimas de alegria pela forma como Nazuna a tocou, mas agora acha estranho que um cara esteja atendendo-a. Enquanto ela espera pela massagem, Yamori está em algum outro cômodo, recebendo a promessa de um beijo em troca de uma boa massagem. Com isso na linha, Yamori atende Kiyosumi imediatamente, vestido com uma fantasia de enfermeira. À medida que ele se envolve, Kiyosumi diz a ele para ir com tudo nela, e a ideia de ser pago o motiva a continuar. Em algum momento, Kiyosumi fica curiosa e pergunta quantos anos ele tem, e depois que ele revela isso, ela se pergunta por que ele está trabalhando. Yamori diz que é porque ele precisa do dinheiro e então continua falando sobre como ele não dorme à noite. Ele explica que gosta de relaxar à noite e não quer perder essa sensação. No entanto, o humor de Kiyosumi muda ao ouvir isso, pois ela se lembra de ter vivenciado a mesma diversão quando tinha a idade de Yamori. Naquela época, enquanto ela ainda estava na escola, ela gostava do tempo em que saía à noite para pegar coisas em uma loja de conveniência. Atualmente, ela sente falta desses passeios noturnos, mas curiosamente pergunta a Yamori por que ele parou a escola. Yamori diz que é porque ficou chato, fazendo Kiyosumi cair na risada. Ela admite que também está esgotada, por isso apareceu, e está cansada de trabalhar com os colegas. A verdade é que ela não gosta de estar no meio das pessoas, e como ela não trabalha sozinha, ela tem que fingir se divertir no trabalho. Ao pensar nisso, começa a chorar porque está cansada de tudo. Mas ela para no momento em que seu chefe a chama. Mesmo sendo tão tarde, ela sabe que seu chefe quer que ela apareça no escritório, e ela precisa ir embora ou enfrentará as consequências. Chocada, Yamori percebe que ela é como ele, então diz que ela não vai a lugar nenhum e que vai passar a noite no apartamento porque a sessão ainda não acabou. Para mostrar seriedade, ele chama Nazuna, que se materializa através de uma parede, deixando Kiyosumi chocado. Quando ele implora para que ela impeça Kiyosumi de sair, ela diz ok e então joga a garota pela janela. Mas antes que ela possa cair para a morte, Yamori salta e a pega enquanto Nazuna lhe dá um impulso. Enquanto ela luta para recuperar o fôlego, Yamori ainda insiste que ela não volte ao trabalho, mas ela diz que não tem escolha. Ela lembra que não é como a escola que ela pode abandonar facilmente e que precisa responder quando seu chefe liga. Apesar disso, Yamori revela que Nazuna é uma vampira, e ele espera se tornar um para poder aproveitar a noite. Embora Kiyosumi ache isso estranho, ela também acha engraçado e começa a rir. E assim seu humor melhora. Depois de ter uma noção de como é aproveitar a noite, ela percebe que não pode continuar fazendo isso para sempre e decide voltar ao seu trabalho. Antes de sair, ela diz a Yamori que se sente aliviada e agradece por tudo, mas Yamori promete transformá-la em vampira quando ele se tornar um.
Mais tarde, Nazuna confronta Yamori sobre a promessa que ele fez a Kiyosumi, especialmente porque ele não tem certeza de quando se tornará um vampiro. Mas Yamori responde, afirmando que ele é popular entre as garotas, o que significa que ele pode fazer Kiyosumi se apaixonar por ele facilmente. No dia seguinte, quando Yamori aparece na casa de Nazuna, ela lhe diz para pensar em algo divertido que possam fazer. Então ele sugere que eles vão a uma festa na piscina à meia-noite. Nazuna imediatamente concorda e Yamori fica ansioso para ver como ela ficaria quente em um maiô. Para sua surpresa, ela aparece vestindo uma roupa normal. Mas apesar disso, ele acha estranho que ela seja mais atraente do que todas as garotas de maiô. Enquanto Nazuna se afasta para pegar bebidas, todos os caras babam por ela, esperando chamá-la para sair, e Yamori fica com ciúmes ao ver dois caras dando em cima dela. Quando perguntada, Nazuna confirma que está saindo com Yamori, mas quando os caras se oferecem para comprar uma bebida para ela, ela afirma que Yamori já deve ter ido para casa, e então aceita a oferta deles. Isso faz Yamori ficar ainda mais com ciúmes na hora. Então ele toma as rédeas da situação, e arrasta Nazuna para longe de ser usada e descartada por estranhos. Do lado de fora, Yamori diz abertamente a ela que a festa na piscina não foi divertida, e que ele não gostou que todos os caras lá estavam de olho nela. Ao ver que ele está triste, Nazuna decide levá-lo a outra piscina, mas desta vez, eles estarão sozinhos na piscina da escola dele. Após apenas 5 minutos, Yamori volta ao seu estado normal, como se não estivesse bravo. Ele até deixa ela se alimentar dele, e o cameraman não conseguiu mostrar o que aconteceu em seguida. Durante o fim de semana, Yamori anda por aí e tenta evitar encontrar alguém da escola. Então, ele fica chocado quando uma garota o chama. Acontece que é a Kiyosumi, que também está preocupada em encontrar um de seus colegas ou seu chefe. Ela compra uma bebida para Yamori como forma de agradecê-lo por prometer transformá-la, especialmente porque a ideia faz com que ela se sinta melhor. Quando ela vai embora, Yamori acha estranho que ela o tenha presenteado, pois nunca recebeu nada de ninguém antes, mas ele se recupera quando começa a chover. Enquanto está debaixo de uma sombra, ele observa uma garota rejeitar um cara que está dando em cima dela, e fica surpreso quando ela acena para ele. Quando chega a hora dele tomar sua bebida, a garota aparece e o nome dela é Seri. Aparentemente, ela é atraente, e é por isso que Yamori acha estranho que ela queira falar com um cara como ele. Seri conta a ele que o cara de antes ofereceu pagar em dinheiro para sair com ela. E embora Yamori se sinta mal com a triste realidade das mulheres, Seri revela que ela queria ser paquerada. Acontece que a única razão pela qual ela rejeitou o cara anterior foi porque ele não era o tipo dela. Enquanto Yamori tenta processar isso, ele acidentalmente cruza olhares com os planos dela. Mas mesmo quando é pego, Seri abre a camisa para dar a ele uma boa visão de seus microfones. Enquanto ele tenta resistir, Seri pega sua bebida e se afasta após revelar que está interessada nele. Yamori a segue apenas para recuperar sua bebida e garantir que ela esteja segura. Ao chegar a um canto, ela o abraça por cuidar dela e menciona casualmente o nome de Yamori, apesar de ele ainda não ter contado a ela. Antes de se afastar, ela tenta se alimentar de Yamori, apenas para Nazuna aparecer do nada e arrancar seu braço. Yamori fica chocado ao perceber que Seri era uma vampira o tempo todo. Enquanto Seri provoca Nazuna por se alimentar apenas dele, ela questiona por que ela ainda não transformou Yamori, lembrando-a de que é contra a regra deles como vampiros fazer isso. Mas já que ela ameaça sugar todo o suco vermelho da veia de Yamori, Nazuna perde a paciência e a espanca. Mas outra vampira chamada Kabira aparece e leva Yamori embora. Ela o leva voando para a companhia de outras 3 vampiras que lhe dão as boas-vindas calorosas. Yamori acha todas elas atraentes e rapidamente percebe que todas as vampiras são atraentes. Uma delas, chamada Neko, chama sua atenção e diz para ele escolher qualquer uma delas que gostaria de esmagar. Ela também lhe diz que o tempo dele acabou, e que ela certamente irá matá-lo se ele não escolher, já que ele já sabe muito sobre a existência delas. Quando ele menciona que quer Nazuna, todos os vampiros ficam surpresos, com Neko se perguntando por que ele escolheria ela ao invés de 4 das vampiras mais atraentes que existem. Midori ignora, confiante de que ainda pode conquistar Yamori e torná-lo dela só porque ele ainda é virgem. Sentindo a concorrência, Neko decide intensificar seu jogo e seduzir Yamori para que ele a deseje. Mas ele acaba comparando-a com Nazuna, o que a deixa ofendida. Aparentemente, os vampiros não gostam de Nazuna porque ela não está interessada em seduzir humanos para transformá-los em vampiros, o que é essencial para sua raça prosperar. Enquanto isso, Nazuna termina sua luta com Seri e percebe o que os outros vampiros estão tramando. Para o choque de Seri, Nazuna revela que planeja transformar alguém, e acaba pensando que Yamori era apenas seu brinquedo afinal. Mas o que mais a choca é quando Nazuna admite que quer transformar Yamori. De volta à reunião dos vampiros, Midori ativa sua expansão de domínio, que envolve sedução infinita, e tenta conquistar Yamori. Mas ela fica chocada até os ossos quando Yamori a rejeita, pois aparentemente nenhum cara já disse não para ela antes. Por outro lado, outro vampiro chamado Hatsuka diz a Yamori para escolher, a menos que ele morra. Mas todos ficam chocados quando ele revela que sempre quis se tornar um vampiro. Neko primeiro acha que ele está mentindo para salvar a pele, mas quando ele diz que quer se apaixonar por Nazuna, ela aparece e fica sem palavras por uns 5 minutos. Quando ela reúne coragem para falar, ela diz a Yamori para se juntar a ela, mas Neko a impede, insistindo que ela deve uma explicação aos vampiros.
Eles perguntam como ela quer fazer Yamori se apaixonar por ela, e logo percebem que ela não tem nenhum plano. Com isso, Kabira aproveita a situação, tentando seduzir Yamori e descobrir o que o torna tão especial. Mas antes que ela possa fazer qualquer coisa, Suzy, Nazuna ameaça acabar com ela. Enquanto Neko lhe diz para parar, ela só quer saber as verdadeiras intenções de Nazuna para com Yamori, porque ela nunca quis transformar ninguém. Então Yamori revela que Nazuna o quer porque ele tem um gosto bom, e que depois que se conheceram, ele realmente queria se tornar um vampiro. Mesmo depois de dizer isso, Neko e os outros vampiros insistem em ouvir as intenções de Nazuna porque ela pode estar mentindo. Então Yamori diz a eles que ela concordou com ele se apaixonando por ela, mas uma coisa que os choca é quando Yamori fala como se tivesse todo o tempo do mundo para se tornar um vampiro. Ao ver o choque em seus rostos, Yamori pergunta o que está acontecendo, e Neko lhe diz que ele precisa se tornar um vampiro dentro de 1 ano ou nunca se tornará. Isso choca Yamori quando ele se vira para Nazuna, que afirma que se esqueceu de lhe contar essa parte. Para acalmá-lo, ela o beija imediatamente e diz que é um pagamento por ter massageado Kiyosumi no outro dia. Então ela o leva embora. No caminho, Yamori pensa sobre tudo o que aconteceu e percebe que pode ter sido enganado. Nazuna percebe o rosto comprido e pergunta o que há de errado, mas ele a ignora e diz que está feliz por tê-la conhecido primeiro. Ao amanhecer, Yamori se abre para Akira sobre tudo, incluindo a parte em que tem um prazo para se tornar um vampiro. Akira diz a ele que está em uma situação difícil, e ele só percebe isso quando Akira explica que os vampiros certamente irão matá-lo se ele não se transformar dentro de 1 ano. Ele entra em pânico com a possibilidade de morrer dentro de 1 ano, mas se acalma um pouco depois que Akira se oferece para ajudá-lo. Quando o dia amanhece, Akira vai para a escola, e no caminho ela se pergunta se Yamori ficará bem. Ela se lembra de que ele sempre foi um aluno brilhante na escola, mas se pergunta por que ele está agindo tão bobo agora. No entanto, ela sai de seus pensamentos quando esbarra em um velho amigo chamado Mahiru, que está dormindo na escada. Quando perguntado por que ele está cochilando, ele menciona que esteve fora a noite toda com uma garota de quem ele gosta. Aparentemente, ele passa as noites com ela porque ela sai do trabalho tarde, e é assim que Akira percebe que ela é mais velha. FBI, abra. Mahiru diz que os mais velhos têm um gosto melhor, mas antes que Akira possa julgá-lo por gostar de madrastas, ele pergunta sobre Yamori. Ele percebeu que Yamori tem faltado à escola e sente falta de sair com ele e Akira como costumavam fazer. Ao ouvir isso, Akira se pergunta se está sonhando, porque eles realmente não saíam tanto assim juntos. Naquela época e até agora, Mahiru era um garoto legal e sempre tinha um bando de amigos ao seu redor, motivo pelo qual Akira e Yamori não podiam passar muito tempo com ele. Atualmente, ele pede para Akira mandar um oi para Yamori em seu nome, acrescentando que tem pensado nele recentemente. Ao sair, Akira ainda tenta processar a ideia de ele estar interessado em madrastas quentes e ela se lembra de como ele era na escola primária. Naquela época, quando Yamori e Akira estavam observando formigas, Mahiru apareceu e pediu a Yamori para se juntar ao seu time de beisebol. Yamori inicialmente recusou porque não sabia jogar, mas foi forçado a aceitar depois que Mahiru se ofereceu para ensiná-lo o básico. Agora no presente, Akira percebe que Mahiru mal tem tempo para si mesmo e deseja poder dormir o suficiente. Naquela noite, enquanto Yamori está fora dando um passeio, Seri aparece e ele entra em pânico instantaneamente, lembrando-se do que aconteceu na última vez que se encontraram. Então ele decide fugir, mas Seri o segura, prometendo não acabar com ele. Ela até implora para ter um pouco, mas Yamori a recusa imediatamente. Depois de levar o L, ela ouve enquanto Yamori reclama que 1 ano é muito pouco para ele se tornar um vampiro. Ele acha que não vai conseguir, e para piorar, ele ainda não entende o conceito de amor. O tempo todo, Seri quase tem hemorragias nasais ao ouvi-lo, especialmente porque ele parece tão inocente. Ela então cria várias estratégias que Yamori pode usar para se apaixonar por Nazuna. Depois da conversa deles, Yamori aparece à porta de Nazuna, implorando que ela saia com ele. Sem pensar 2 vezes, Nazuna recusa, e Yamori fica frustrado por ela escolher videogames em vez de sair com ele. Nazuna diz que é porque ele não é bom o suficiente, mas Yamori promete crescer mais alguns centímetros antes de eles se divertirem juntos à noite. Com isso, Nazuna concorda em sair com ele, mas ela fica entediada em um encontro no cinema. Logo, ela percebe que tudo foi ideia da série, mesmo que Yamori tenha muito medo de mencioná-la. À medida que ela passa pela lista de atividades, ela perde o interesse e dispensa Yamori para a noite. Mais tarde, enquanto Yamori está deitado na cama tentando descobrir o que deu errado, Nazuna fica com sede dele e percebe que é hora de usá-lo como alimento. Então, ela aparece por volta da meia-noite e leva Yamori para um encontro para ver o céu noturno. Depois de voar por um tempo, ela para, se alimenta dele, depois sai e o descarta quando termina. Enquanto Yamori reclama, tentando descobrir onde ela foi, ele percebe Mahiru e alguns amigos na estrada e se abaixa para evitar ser visto. Mas assim que pensa que está livre, Mahiru volta e estende a mão para cumprimentá-lo. Ele então conduz o caminho até um local tranquilo, e Yamori acha difícil acreditar que ele ainda se lembra dele. Mahiru sorri e diz a ele que é porque são amigos, lembrando-o de que Akira também estava no grupo deles. Naquela época, Yamori sabia que Akira e Mahiru eram amigos, mas ele se sentia nervoso perto de Akira e não sabia como agir perto dela.
Quanto a Mahiru, ele nunca teve esse problema porque ele era aquele estudante legal que se dava bem com todos. E para completar, seus pais tinham uma floricultura, então ninguém tinha nada de ruim para falar sobre ele. Atualmente, Yamori acha revigorante que Mahiru ainda o considere um amigo, mas ele fica chocado quando Akira aparece do nada. Embora seja meia-noite, Akira está acordando e não perde tempo expondo Yamori por faltar à escola para sair com uma garota à noite. Ela quer que Mahiru o faça ter juízo, mas Mahiru vai embora, porque a madrasta está chamando. Enquanto isso, Nazuna toma uma cerveja se perguntando onde Yamori está e o cara aparece. Mais cedo ela viu Mahiru com uma garota e se sentiu desconfortável porque caras como ele deveriam ser proibidos. Agora ela pega a mão de Yamori e sai passeando com ele pela noite. Em outro lugar, Seri está sentada sozinha e fica desconfortável quando vários caras enchem suas mensagens diretas com recados. No fundo, ela odeia ter que lidar com eles. E embora ela já tenha pensado em transformar um deles em um vampiro, não está mais com vontade de fazer isso. Enquanto ela pensa sobre isso, ela se vira e fica animada ao ver Yamori, mas acaba levando um chute desagradável de Nazuna quando tenta abraçá-lo. Enquanto Seri se recupera, Yamori se pergunta por que Nazuna foi tão longe, e ela diz que estava apenas tentando protegê-lo. Ela diz que suas pernas se contraem sempre que vê o rosto de Seri, o que explica o chute. Mas Yamori não acha isso nada legal. Ele é forçado a assistir enquanto os dois vampiros mesquinhos brigam para ver quem pode chamá-lo de papai esta noite. Depois que Seri leva uma derrota, ela se afasta dizendo a Nazuna que só queria provocar Yamori. Enquanto isso, Yamori percebe que algo está acontecendo com ela, e abandona Nazuna para perguntar o que está errado. De alguma forma, eles acabam em um karaokê, onde Seri reclama casualmente sobre ter muitos caras mandando mensagens para ela. Ela decide acalmar os nervos cantando uma música, mas Yamori não curte o tipo de música que ela gosta. Embora seja uma das recentes, ele não sabe a letra, e o perdedor prefere cantar uma lançada 2 décadas antes de ele nascer. É quando Seri percebe que não tem vida, além de aplaudir Nazuna a noite toda. Mas antes que ela possa zombar dele por isso, um cara estranho chamado Akiyama aparece na porta. Yamori fica assustado com a forma como ele bate na porta, mas Seri já sabe que ele está vindo atrás dela. Akiyama continua chamando o nome dela, implorando para que pelo menos o escute, mas Seri o ignora enquanto Yamori se apavora. Ele se pergunta por que Seri está agindo tão calmamente a respeito, mas ela explica que tem outros perseguidores também obcecados por ela, ou seja, ela está acostumada com isso. De qualquer forma, Yamori se sente inseguro enquanto Akiyama continua batendo na porta, então Seri diz para ele sair, e ele obedece. Enquanto Yamori tenta processar isso, ele para perguntar como Seri planeja lidar com o problema, e ela menciona casualmente que vai desviver Akiyama. A princípio, Yamori acha que ela está brincando, mas percebe que ela fala sério quando vê a expressão em seu rosto. Ele diz para ela não fazer isso, mas quando Seri insiste, ele acusa sua espécie de agir de forma tão arrogante. No entanto, Seri retruca argumentando que os humanos são os arrogantes e que não são os únicos que têm permissão para tirar uma vida. Ela odeia o quanto eles julgam os vampiros por fazerem a mesma coisa. Enquanto a discussão deles se intensifica, Akiyama aparece na porta novamente pensando que estão brigando por causa dele, e ele perde a paciência. Ao ver o olhar nos olhos dele, Yamori percebe que ele já foi longe demais, mas ainda assim o salva quando Seri tenta tirar sua vida. Quando Seri se prepara para atacar novamente, Yamori foge e arrasta Akiyama com ele. Depois de percorrer alguns quarteirões, Yamori para recuperar o fôlego, mas Akiyama está mais preocupado em entender seu relacionamento com Seri. Ele pensa que Yamori está ficando com ela, ou algo parecido, mas a parte chocante é que ele nem sabe se Seri gosta dele ou não. É nesse momento que Yamori percebe que pode estar apaixonado por Seri, e quando Akiyama confirma, Yamori implora para ele explicar como é estar apaixonado. Alguns meses atrás, Akiyama encontrou Seri pela primeira vez quando estava um pouco bêbado, e eles saíram para um encontro. Com o tempo, eles se aproximaram, mas Akiyama ficou insatisfeito com as constantes provocações e flertes. Ele queria mais dela, mas começou a doer quando não estava com ela, por isso encheu o telefone dela de mensagens. Mesmo agora, ele não tem certeza do que Seri pensa dele, e sente que ela pode estar dizendo algo ruim sobre ele pelas costas. Yamori confirma isso, mas enquanto tenta explicar as coisas para ele, Seri aparece e diz a Yamori para se afastar para que ela possa matar Akiyama. Ela então pede desculpas a ele por flertar todo esse tempo, e revela que é uma vampira assassina. Ela inclui a parte em que faz os homens se apaixonarem por ela para que possa transformá-los, mas quando menciona matar Akiyama novamente, Yamori diz que não vai deixá-la fazer isso. Antes disso, ele já havia sinalizado Nazuna usando seu relógio. Então quando Seri tenta atacar, Nazuna aparece e dá uma surra nela. Ela ameaça matar Seri se um fio de cabelo dos saques dele sumir, mas Seri diz que ela está atrás apenas de Akiyama. Curiosa, Nazuna pergunta por que ela quer matar o cara, já que não é do seu feitio fazer isso. No entanto, Akiyama se manifesta culpando-se por tudo o que está acontecendo. Aparentemente ele era amigo de Seri e não deveria ter se apaixonado por ela. Seri confirma isso e até menciona que ela nunca quis transformá-lo. Ela estava cansada de toda essa coisa de amor com humanos e confidenciou a Akiyama porque ele era a única pessoa com quem ela podia conversar.
Agora ela quer cortar laços com Akiyama e agir como se nunca tivessem se conhecido, mas Yamori não está de acordo com isso. Ele grita com Seri e a chama de louca porque é irracional deixar um cara como Akiyama pendurado assim. Depois de fazer ela entender a situação, ela pede desculpas a Akiyama e acaba chorando porque não quer parar de ficar com ele. Ao ouvir isso, Akiyama diz como se sente sobre ela e implora para ser transformado em vampiro para que ele possa passar o resto da vida com ela. Assim, Seri concorda em transformá-lo, e enquanto se alimenta dele, Nazuna provoca Yamori por desejar ser ele quem estava sendo transformado. Depois disso, Seri os leva a um karaokê para celebrar o início de seu relacionamento vampiro com Akiyama. Alguns dias se passam e Midori fica sem funcionários para seu café de empregadas vampiras, então ela começa a procurar por qualquer vampiro que não seja tão atraente quanto ela, para evitar que roubem os homens mais saborosos. Coincidentemente, Nazuna aparece com Yamori e é assim que Midori tem a ideia de empregar Nazuna imediatamente. Quando Nazuna experimenta a fantasia de empregada, Midori vê que ela pode fazer o trabalho. No entanto, ela sorri, confiante de que pode fazer Yamori se apaixonar por seu corpo atraente, mas Yamori não presta atenção nela. Depois de ensinar a Nazuna o básico de como atender os clientes, Midori a coloca com Yamori, mas ela erra suas falas. Ainda assim, Nazuna consegue se destacar quando ouve quanto será paga pelo trabalho, embora acabe levando o papel de empregada longe demais. Quanto a Midori, Yamori pergunta como ela teve que agir para se tornar tão popular, mas ela apenas diz que é porque ela é fofa. Ela demonstra isso servindo um cara, e sua linguagem corporal por si só faz o cara se apaixonar por ela mais rápido do que ele pode ejacular. Enquanto isso, uma empregada chama a atenção de Yamori e ele gosta do jeito que ela o trata. O nome dela é Arisa, e como ela é tão atraente, Yamori não consegue evitar olhar em silêncio. Quando ele menciona que está com Midori, Arisa o alerta para usar o primeiro nome dela por causa de sua identidade. Arisa explica que embora Midori tenha se tornado popular quando apareceu pela primeira vez no café, ela mesma era a empregada mais popular antes disso. No fundo, Arisa inveja a beleza de Midori, mas para Yamori todas as empregadas vampiras são igualmente bonitas. Por isso o beijo que Midori lança nele não tem efeito. Depois de um dia de trabalho, Nazuna bebe uma garrafa inteira de cerveja para se acalmar, enquanto Midori verifica as redes sociais para ver se a conta do Made Café está recebendo curtidas. Surpreendentemente, ela percebe que alguém está tirando fotos inapropriadas de Arisa, o que significa que um stalker pode estar obcecado por ela. Midori fica surpresa que Yamori consegue identificar a empregada na foto como Arisa, então ela pergunta como ele fez isso. Ele afirma que ampliou a imagem e pôde dizer pelos planos de Arisa, embora Nazuna ache estranho que ele tenha conseguido. Com isso, Midori insiste em encontrar o culpado o mais rápido possível, e Yamori concorda em lidar com isso. Ele passa a manhã inteira no meio de café, olhando para as fotos picantes de Arisa com loção, e é pego quando Arisa entra para se trocar. Depois de passar por toda a estranheza, ela se desculpa por ter ficado muito descuidada e permitido que alguém tirasse fotos picantes dela, mas Yamori diz que ninguém é perfeito. Ele avalia a sala e observa a perspectiva da foto, percebendo que foi tirada da janela. Ainda assim, ele interrompe sua investigação e sai quando é hora de Arisa se trocar. Lá fora, Yamori conta a Nazuna tudo o que sabe sobre o caso até agora e lidera o caminho para inspecionar como o culpado conseguiu tirar as fotos. Ao verificar a janela, ele confirma que é lá que o culpado estava. Mas como a porta do quarto está trancada, ele acredita que apenas um vampiro poderia fazer tal coisa. A princípio, Nazuna pensa que Midori é o responsável, mas Yamori esclarece que ela estava no café o tempo todo. De repente, Arisa abre a janela e fica chocada ao encontrar Yamori e Nazuna lá. Nazuna diz para ela não se preocupar e deixar Yamori continuar sua investigação. Depois de tirar algumas fotos do quarto pela janela, ele percebe que algo está errado. Ele então tira uma foto de Nazuna e ela sai ruim. É aí que percebe que as fotos picantes de Arisa são boas demais. Ele fica confiante de que pode resolver o caso. No local, ele se transforma em um detetive super poderoso, deixando Nazuna a se perguntar quando ele ganhou um cérebro extra, rapidamente percebendo que é só porque as fotos picantes de Arisa estão em jogo. Yamori pede a ela para reunir toda a equipe quando o turno da noite terminar, porque ele está confiante de que o culpado estará entre eles. Mas quando chega a hora, toda a sua confiança desaparece, e ele diz a Midori que não acha que pode resolver o caso. No entanto, quando ele ouve passos se aproximando da sala, ele diz a Nazuna para agir conforme planejaram enquanto ele se junta a Midori para se esconder em um armário. Assim que Arisa entra na sala, Nazuna sai depois de dizer a ela que é a última empregada por aí. Enquanto isso, Yamori fica desconfortável enquanto se esconde com Midori no armário porque seus seios estão pressionados contra o peito dele. Quanto a Midori, ela se pergunta por que eles têm que se esconder no armário e Yamori explica que o culpado está atrás de Arisa, então agora é o melhor momento para atacar. Quando Midori se aproxima dele para ver as fotos, ela sente algo rastejando em suas pernas e lhe lembra que alguns dias atrás ela não era o tipo dele. Yamori diz que não pode evitar, já que ela é abençoada dos dois lados, mas ele para de tocá-la quando ouve o som da janela se abrindo. Nesse momento, Midori se junta a ele para ver quem está lá,
mas eles descobrem que Arisa é quem está tirando fotos picantes de si mesma. Curioso, Yamori pergunta por que ela está fazendo isso e Midori interrompe imediatamente porque ela já sabe. Primeiro, ela explica que Arisa está com ciúmes de toda a atenção que ela tem recebido dos homens. Por isso ela vazou suas próprias fotos para atrair clientes sedentos e ganhar mais atenção. Embora esteja tudo bagunçado, Midori está tranquila com isso porque ninguém é perfeito. Apesar disso, Arisa se sente mal e decide sair do trabalho, mas Midori a convence a não fazer isso, lembrando que a maioria das garotas gosta de atenção e algumas até recebem por isso. No final, ambas se reconciliam. Quanto a Midori, ela passa no café e conversa com Yamori sobre como gosta de tirar fotos fofas de si mesma até ficarem perfeitas. Ela então faz uma pose para uma selfie e convence Yamori a participar. Depois de trabalhar algumas semanas no Maid Café, Nazuna compra uma cama de verdade para seu apartamento e algumas roupas perturbadoras. Enquanto Yamori acha isso impressionante, Nazuna explica que fez isso porque trabalhar no café a fez perceber que gosta de dinheiro. Agora ela quer continuar seu negócio de amiguinho fofo para manter o dinheiro entrando, então Yamori sai para ajudá-la a encontrar os clientes certos. No caminho, ele esbarra em uma certa garota na estrada, e como ela parece cansada, ele decide que ela seria a candidata perfeita para Nazuna. O nome dela é Anko, e Yamori acaba se assustando quando ela pergunta o que está acontecendo. De alguma forma ele a conquista e se encontra em um encontro com ela, explicando como suas intenções por ela são puras. Ao ouvir sobre o negócio do amigo carinhoso, o humor de Anko muda porque ela pensou que ele estava dando em cima dela e estava esperando ficar bêbada com ele, já que ela está sedenta há tanto tempo. Ela chama a atenção de Yamori por trabalhar até tarde, lembrando o que é ilegal para alguém como ele trabalhar tantas horas. Mas ao ver como Yamori está assustado, ela diz que não é policial. A princípio, ela recusa encontrar Nazuna para uma sessão, mas começa a considerar quando Yamori menciona dar-lhe uma massagem. Curioso, ele pergunta o que ela faz para viver e ela revela que é uma investigadora particular. O trabalho dela surpreende Yamori, que pensa que pessoas como ela só existem nos filmes, mas ela diz a ele que investiga casos de pessoas desaparecidas, assim como cônjuges infiéis, assim como vocês, perdedores, prestando atenção neste resumo. Pensando bem, Anko pergunta a Yamori se ele é o tipo de cara que gosta de vagar pelas ruas à noite. Quando Yamori diz que sim, ela menciona que está procurando por uma pessoa desaparecida chamada Akiyama. O nome soa familiar, já que ele é o novo namorado de série. Mas enquanto Yamori tenta mentir para sair dessa, Anko o puxa e ele entra em pânico. Ao ler o pulso dele, ela percebe que ele sabe algo sobre Akiyama, embora ela deixe Yamori ir e se desculpe por ter sido muito dura com ele. Ela então sai depois de dizer a ele para flertar com ela adequadamente da próxima vez, para que ela possa mostrar a ele as vantagens de conquistar o gatinho de uma detetive. Mais tarde, Yamori volta para Nazuna, que grita com ele por não atrair clientes, então ele a compensa dando-lhe um pouco de bebida. No dia seguinte, Akira e Yamori encontram-se com Mahiru à noite, e acabam todos querendo entrar furtivamente na escola e brincar. É a ideia do Mahiru, e embora Akira hesite, ela percebe que pode simplesmente sair com eles e se divertir. Uma vez dentro, Mahiru lhes diz que a escola tem cerca de 7 mistérios assustadores e ele quer confirmá-los todos. Primeiro ele verifica o banheiro em busca da garota que dizem assombrá-lo, apenas para ficar com a cabeça inchada depois de tentar assustar Akira. Em seguida, eles verificam a sala de música em busca do piano que toca sozinho e alguns outros lugares assustadores. Depois de verificar todos e ver que são falsos, Mahiru fala sobre outro de seu antigo professor que desapareceu no passado e supostamente aparece na sala de aula à noite. Acontece que seu caso nunca foi resolvido. Mahiru fica interessado em confirmar se é verdade, então ele arrasta Yamori e Akira. Normalmente, ele esperaria que fosse apenas outro mistério falso, mas no momento em que ele abre uma sala de aula específica, ele vê o velho professor, que friamente pergunta o que eles estão fazendo na escola naquela hora. Todos os três ficam congelados de choque ao verem seu professor desaparecido de 10 anos atrás. E para piorar, ele é um vampiro sedento com um apetite perverso por garotas tímidas e atraentes como Akira. Ele a ataca primeiro e tenta se alimentar, enquanto Mahiru reage rapidamente e tenta tirá-lo de Akira. Ele implora a Yamori para pelo menos dar uma mão, mas Yamori está preso tentando entender por que o professor é diferente dos outros vampiros. Aparentemente, o professor resistiu ao impulso de se alimentar por 10 anos, e ele odeia que o grupo de Yamori apareceu na hora errada. Enquanto Akira tenta se desculpar, Yamori surge e ataca o homem com uma cadeira. Com isso, ele resgata Akira, mas continua pensando que há algo estranho com o professor vampiro, especialmente porque ele parece estar sentindo uma dor excruciante. Então, o professor vampiro recupera parte de sua humanidade e implora para que Yamori e seus amigos fujam porque ele logo perderá o controle. Surpreendentemente, Anko aparece e ela não parece nem um pouco perturbada pelo fato de ele ser um vampiro. Em vez disso, ela recebe o cara de braços abertos, oferecendo-se como comida fresca. Mas o vampiro se afasta depois de dar uma mordida porque ela tem um gosto horrível. Por outro lado, Anko vira como se nada tivesse acontecido e começa a dar aos alunos uma aula completa sobre vampiros. Ela sabe que o professor vampiro está desaparecido há 10 anos. Além disso, ele não se alimenta há algum tempo. E hoje teria sido seu último dia de vida.
Curioso, Yamori se pergunta por que o professor se conteve por tanto tempo. Yanko pergunta a ele por que alguém se sentiria confortável sendo um vampiro em primeiro lugar. Imediatamente, o professor vampiro começa a confessar como foi enganado para se apaixonar por uma vampira, e acabou se transformando no processo. Desde então, ele odeia o que se tornou. Ele se emociona enquanto diz isso, e Yanko o conforta, então lhe entrega um anel que só lhe causa mais dor. Enquanto o professor vampiro tenta se soltar, Anko o força a segurar, insistindo que ele morra como humano. Sem maneira de se libertar, ele queima até virar cinzas quando o sol nasce, deixando Yamori e seus amigos completamente chocados. Mas Yamori se recupera e pergunta por que ela teve que desviver o professor vampiro daquele jeito. Anko o agarra pela camisa, dizendo que ele já estava condenado a morrer. Ela lembra que ele não sabe nada sobre vampiros e que ela não está aqui para realizar seu sonho de se tornar um. Antes de sair, ela deixa seu cartão de visita e diz aos 3 alunos para contatá-la se precisarem. Depois disso, Yamori caminha para casa, percebendo que ainda tem muito a aprender sobre vampiros. Em casa, ele se deita na cama pensando sobre o que Anko disse mais cedo, enquanto Mahiru está no escritório de Anko, refletindo sobre o que aprendeu até agora. Pensando novamente, Yamori decide que vai encontrar Nazuna para obter uma explicação. Naquela noite, quando ele aparece na casa da Nazuna, ela parece muito sedenta e implora por um gole, insistindo casualmente que pode perder o controle. Ao ouvir isso, Yamori a impede de se alimentar porque ele se lembra de como o vampiro falecido agiu quando perdeu o controle. Nazuna rapidamente entende que algo aconteceu, então, depois de ouvir tudo sobre o vampiro falecido, ela diz que não é como ele. Ela o assegura de que ele não tem nada com que se preocupar e decide que eles devem sair para dar uma volta para acalmar as coisas. No caminho, ela menciona algo sobre vampiros morrerem se passarem cerca de 10 anos sem se alimentar. Ela então pergunta sobre Anko, curiosa sobre quem ela é, e Yamori diz a ela que sabe que ele quer se tornar um vampiro. Agora, ele está um pouco preocupado com isso, porque Anko sabe como matar um vampiro. Embora Nazuna diga que é impossível para um humano matar um vampiro, Yamori diz a ela que não quer que ela se machuque por causa dele. Ele ainda está traumatizado pelo que aconteceu e admite que pela primeira vez ficou com medo de vampiros. Mesmo assim, ele pede desculpas por ter impedido Nazuna de se alimentar dele e permite que ela beba até ficar satisfeita. Mais tarde, Mahiru se despede da madrasta, mas como ela é tão abençoada, Yamori não pode deixar de olhar para seus seios. Ele fica assustado quando é pego, e Mahiru acaba ensinando a ele como olhar sem ser pego. No meio da conversa, Mahiru pergunta a Yamori por que ele quer se tornar um vampiro, porque mesmo como humano, ele é livre para fazer o que quiser. Ele lembra a Yamori que Akira teria morrido nas mãos de um vampiro, e sente que não é certo ele desejar se tornar um. Atualmente, ele gosta que eles tenham se reconectado como amigos e começado a se divertir, mas ele volta à sua pergunta inicial, perguntando por que ele quer se tornar um vampiro. De repente, a cabeça de Yamori fica vazia quando ele tenta responder, porque em termos de alcançar a liberdade, ele já a conseguiu. Pensar nisso frita todas as suas células cerebrais restantes e ele acaba em um loop sem saída. Então Mahiru o solta e diz que ele não precisa responder imediatamente. Mais tarde, quando Yamori abraça Nazuna assim que chega na casa dela, ela percebe que algo está acontecendo. Para acalmar as coisas, eles concordam em mudar de cenário, então acabam na casa de Yamori. Aqui, Nazuna procura em todos os lugares por revistas picantes, mas como não encontra nenhuma, ela procura por lenço de papel ou loção para as mãos. No meio da busca, ela pergunta a Yamori se ele está repensando a ideia de se tornar um vampiro, e ele diz a ela que ser um traz seus problemas. Ele diz que está de boa com isso, contanto que ela esteja por perto. No fundo, ele está preocupado que seus amigos possam se machucar. Ao ouvir isso, o humor de Nazuna muda, mas ela pergunta a ele por que ele gosta de sair à noite. Quando Yamori diz que é por causa da liberdade, Nazuna o lembra que seu tempo à noite agora é seu novo normal, e nada permanece fresco para sempre, porque em breve pode ficar chato novamente. Ela até admite do ponto de vista dela que ser vampira é chato e pede desculpas por não ter contado a ele. Para ela, viver por décadas é um tédio, mas pelo menos ela está grata por ter se tornado boa em jogar videogames. Depois disso, ela opta por ir para casa, mas Yamori a impede porque ele ainda não apagou as luzes. Consequentemente, eles acabam na cama dele, mas quando Yamori espera receber um beijo, ela apenas o provoca e desaparece na noite. No dia seguinte, Yamori finalmente entra em contato com Anko, que o repreende por não ter investido nela de forma adequada. Yamori ignora, pois ainda não está interessado em dar a ela 20 centímetros. Em vez disso, ele pergunta o quanto ela sabe sobre ele. Chocada, Anko entra em detalhes sobre a vida dele, revelando seu interesse em Big Milkers, bem como alguns extras questionáveis. Desconcertada, ele implora para ela parar e Anko ignora como se estivesse apenas adivinhando. Em seguida, Yamori pergunta por que ela é tão contra vampiros, e ela explica que eles não podem coexistir com humanos. Ela os chama de monstros e diz a Yamori que ele talvez nunca se torne um porque é incapaz de se apaixonar. Ela começa a agir de forma estranha enquanto diz a ele que ele pode morrer porque sabe demais sobre vampiros, mas questiona por que Nazuna o envolveu quando ela sabia das consequências. O fato de ela saber o nome de Nazuna surpreende Yamori, mas a possibilidade de ele acabar morto com ela o surpreende ainda mais.
Enquanto ele se desespera, Anko o força a escolher entre viver como humano ou morrer como vampiro pelas mãos dela. Curioso, Yamori pergunta se ela realmente sabe como eliminar vampiros, e ela diz que sim, mas se recusa a dizer como isso é feito. No entanto, Yamori se recusa a mudar porque acredita que nem todos os vampiros são maus. Então, Anko acaba chamando a polícia para relatar um garoto estranho saindo à noite, e ele é forçado a fugir para não perder sua liberdade noturna. Logo, os policiais aparecem e ele é forçado a se esconder em um parque onde Hatsuka o encontra. No apartamento de Nazuna, ela se cansa de jogar videogame por causa de tudo que está acontecendo com Yamori, então ela para e decide visitar os outros vampiros. Enquanto isso, Yamori se junta a Hatsuka na casa dela, e ele fica chocado ao encontrar duas garotas e um cara babando por ela. Aparentemente, eles estão apaixonados por ela, e fariam qualquer coisa que ela pedisse. Então ela lhes diz para saírem porque está recebendo um convidado. Mais tarde, enquanto Hatsuka está tomando banho, Yamori luta para processar o que aconteceu mais cedo, e ele rapidamente percebe que as pessoas que viu podem estar na fila para serem transformadas. Lá no fundo, ele se pergunta o que há com Hatsuka, porque ela parece diferente dos outros vampiros que ele conheceu, mas ele sai de seus pensamentos quando vê Hatsuka sem roupas no chuveiro. Ao ver que ela é mais plana que uma tábua, Yamori percebe que ela é um cara, e isso o choca profundamente quando Hatsuka confirma isso. Yamori tem dificuldade em processar que Hatsuka é um cara, mas Hatsuka acha que Nazuna já teria contado a ele. Yamori diz que Nazuna não lhe conta muito, e Hatsuka confirma que ela está acostumada a evitar conversas difíceis, mas se pergunta se ela está brigando com Yamori. Enquanto isso, Nazuna encontra os outros vampiros e revela que Yamori pode não se tornar um vampiro. Ela pede desculpas por violar o acordo, mas implora que o deixem em paz, mesmo que ele continue humano. Neko se irrita ao ouvir isso e quebra a mesa de bebidas dela em pedaços. Irritada que Nazuna apareceria e começaria a fazer exigências absurdas, ela ameaça acabar com Nazuna ali mesmo, mas as garotas dizem para ela tentar se puder. Em vez de ceder à vontade de lutar, Neko lembra que acabar com a própria vida não é permitido em sua espécie, então a melhor solução é garantir que Yamori acabe morto. No entanto, Nazuna retruca, ameaçando quebrar as regras e acabar com a vida dela se Yamori morrer. E isso força Neko a perguntar o que faz Yamori diferente dos outros humanos. Ao mesmo tempo, Hatsuka fica chocado depois que Yamori lhe diz que está repensando sobre se tornar um vampiro, mas se acalma depois que Yamori lhe diz que Anko eliminou um dos da espécie deles. Na verdade, ele não sabe muito sobre a espécie deles e como seria possível exterminá-los. Então Hatsuka diz a Yamori que Nazuna não está escondendo nada dele. Ele então se lembra de Nazuna comentando sobre como Yamori tem um gosto doce, então Hatsuka decide dar uma mordida e ver por si mesmo. No entanto, Yamori recusa porque ele não gosta desse jeito e prossegue perguntando por que ele se veste como uma garota. Hatsuka diz que é porque ele é fofo, e isso facilita, pois ele atrai ambos os gêneros. Logo, Hatsuka recebe uma notificação de que Nazuna está tendo uma briga com Neko, e ele teme que algo possa dar errado. Yamori entende tudo quando ouve a informação porque sua vida está em risco e Nazuna está apenas tentando protegê-lo. Ao ver como as coisas podem se desenrolar, Hatsuka decide que ele será o responsável por transformar Yamori. Quando Yamori pergunta por quê, Hatsuka diz a ele que ele pode não se apaixonar por Nazuna porque ela não é romântica o suficiente, e ele sente que com ele vai funcionar porque ambos são caras. Você é gay. Embora Yamori comece a ver uma possibilidade de se apaixonar por ele, ele recusa porque gosta de Nazuna. E quando Hatsuka pergunta se é por causa do gênero, Yamori diz que ainda escolheria Nazuna se ela fosse uma menina. Quanto ao que acontecerá com ele a seguir, ele se sente confiante de que viverá mais um dia, já que Hatsuka não está tentando matá-lo, então ele sai correndo para encontrar Nazuna. No entanto, ao chegar em Neko, ele descobre que já é tarde demais, pois Nazuna já deixou o local. O que mais o perturba é Neko dizendo que Nazuna não será capaz de ter uma conversa normal por um tempo. Ela diz que Nazuna fez um acordo para garantir sua segurança, e é quando Yamori perde a calma e pergunta o que ela fez com ela. Mas como Neko se recusa a dizer qualquer coisa, ele sai correndo para encontrar Nazuna por si mesmo. No caminho, ele é forçado a se esconder e ter cautela, pois os policiais estão patrulhando a cidade. Mas mesmo assim, dois oficiais o encontram, sem pensar duas vezes, ele pula de uma ponte e foge, procurando seu vampiro favorito. Enquanto isso, Nazuna caminha sozinha, se perguntando se Yamori está bravo com ela. Ela se sente mal por ter mentido pra ele esse tempo todo porque a verdade é que ela não sabe como aproveitar a noite. Mas quando ela tenta pegar cerveja de uma máquina de venda automática, Yamori aparece do nada e a provoca, assim como na primeira vez que se encontraram. Chocada, Nazuna pergunta o que ele está fazendo lá, e ele diz que estava procurando por ela em toda a cidade. Ele fica aliviado ao ver que ela está bem, mas percebe o humor indiferente de Nazuna e decide se desculpar por tudo. Ele fala sobre como gosta de passar todo o tempo com ela à noite, destacando que nunca se sente entediado com ela. Por outro lado, Nazuna revela a verdade para ele sobre como ela estava fingindo ser legal para aproveitar a noite, embora ela pense e perceba que se divertiu com ele. Ela então tenta avisá-lo sobre o acordo que fez com Neko, mas se vê beijando Yamori depois que ele promete se apaixonar por ela.
Lá no fundo, ela quer se tornar o tipo de vampira por quem ele poderia se apaixonar. E depois do beijo, ela diz que eles deveriam resolver isso. É isso para este vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, certifique-se de manter o foco, mantenha os zíperes fechados e todas as loções para as mãos longe. Me dê 10 mil curtidas e eu postarei Unplotted. E também, se você gosta de resumos de anime como este, confira o próximo vídeo. Você pode até gostar dele.